Outra pergunta que eu recebo bastante, Roger, qual é o mínimo de HTML que eu tenho que saber para começar com JavaScript? Bom, primeiro vamos esclarecer aqui, por que você precisa saber HTML antes de começar com JavaScript? Sem HTML, você não consegue estruturar o conteúdo da sua aplicação. Então, seja lá a aplicação que você tenha vontade de fazer, pode ser, sei lá, um quiz interativo, um to-do list. Qualquer aplicação que vier na sua cabeça agora, conversor de moedas, você vai precisar do HTML para estruturar o conteúdo dessa aplicação. O que eu quero dizer com estruturar o conteúdo da aplicação? Eu quero dizer que a sua aplicação, se ela for rodar num browser, você precisa informar para o browser, para o navegador, o que é o que na sua aplicação. Então você precisa informar o que é um título, o que é um parágrafo, o que é um link, um botão, um menu de navegação. Você precisa informar isso tudo para o navegador, para ele interpretar, digamos assim, interpretar isso da forma mais correta e que faça mais sentido. Então, informar essas coisas para o navegador, estruturar o conteúdo dessa forma é essencial para que o navegador rode, execute a aplicação da forma que você deseja. Qualquer site, qualquer aplicação que venha na sua cabeça agora, que está rodando no navegador, foi estruturada com HTML e CSS. Tem outras coisas que você precisa, antes de eu falar o que você precisa saber para começar com JavaScript, de HTML, uma coisa que você precisa sacar é que HTML é menos complexo que JavaScript. É menos complexo. Por que é menos complexo? Porque HTML não é linguagem de programação. E nada de certo ou errado com isso. Isso não quer dizer que HTML é menos importante. Eu não estou julgando isso aqui. O que eu estou dizendo é que, por HTML não ser uma linguagem de programação, você vai lidar com menos lógica, com coisas que compõem uma linguagem de programação. Você não vai enfrentar isso no HTML. Então, devido a essas características, ele é menos complexo que uma linguagem de programação como JavaScript. Outra coisa que a galera acha que é muito 880, que algumas vezes não fica claro, é o seguinte: enquanto você aprender JavaScript, a todo momento você pode voltar e rever conceitos de HTML ou estudar novos conceitos. E isso vai ser mais fácil, vai tornar o processo mais fácil para você, se você já estiver no JavaScript. Por quê? Porque devido a esse nível de complexidade que eu falei aqui, quando você começar a resolver problemas com JavaScript, você já vai estar mais confortável em estudar coisas de HTML. Por quê? Porque HTML é mais simples que JavaScript. Então vamos lá. Falei sobre isso tudo, mas o que está faltando eu falar aqui é o mínimo que, na minha opinião técnica, você precisa saber de HTML para começar com JavaScript. Você precisa saber a anatomia de um documento HTML. Você precisa conhecer essa anatomia, saber fazer. O que é isso? Você precisa saber o que é uma tag doctype, uma tag HTML, head e body. Você precisa saber, dentro da tag head, você precisa saber o que uma tag meta faz, porque ela é importante no sentido de você setar o conjunto de caracteres que vão ser usados na sua aplicação. Tags meta também são responsáveis por lidar com a responsividade do seu site ou da sua aplicação. Responsividade, né? Importantíssimo para garantir que sua aplicação funcione bem, tanto em telas menores como em telas maiores, telas de celular, tablet, notebook, computador, etc. E aí, dentro da tag body, antes de ir para a tag body, ainda dentro do head, você precisa entender como linkar arquivos externos na sua aplicação. Então, por exemplo, um arquivo de estilo CSS, você vai linkar ele na sua aplicação através de uma tag link. E aí lá na tag link, você vai colocar o caminho do seu arquivo CSS, para que você não tenha que inserir hard-coded o seu estilo da sua aplicação lá dentro do seu HTML, que não é recomendado. Também, dentro da tag head, você vai precisar conhecer a tag title, que ela é que vai
exibir o título da página na aba em que você está. Ela vai ter o título da aba, praticamente, da sua aplicação. Dentro do body, você precisa aprender a lidar com imagens, a lidar com links. Você precisa saber, entender sobre marcação de texto HTML. Então, por exemplo, headings H1 a H6, que são os seus títulos, parágrafos, listas ordenadas quanto não ordenadas, tabelas, formulários. Você precisa entender sobre a tag form, label, input, text area, button, header. Precisa entender o que um header faz, o que significa para o navegador, a semântica disso para o navegador. Tag nav, você precisa entender sobre div, main e section, que são tags para você compartimentar o conteúdo da sua aplicação, né? Dividir ele entre containers, span e a tag script, que é através dela que você linka arquivos JavaScript no seu HTML. Então eu acredito que com o que eu acabei de falar, na minha opinião técnica, você já consegue estruturar uma aplicação web e começar com JavaScript. Eu queria deixar um conceito prático para vocês, tá? Para vocês realmente colocarem a mão na massa para aprender HTML e CSS. Existem guias confiáveis na internet para você aprender HTML e CSS. Para encontrar esses guias, você vai inserir no Google MDN Web Docs. E aí, o primeiro link que vai aparecer para você provavelmente é o link do MDN, Mozilla Developer Network. Quando você entrar no MDN, vai ter uma abinha lá no menu, um item lá no menu, chamado Guides, tá? Guias. E aí você vai clicar lá nos guias. E você vai, para começar, você vai clicar no guia de HTML, que vai aparecer nessa página. Agora, muito importante, você deve estudar esses guias, começar por esses guias com MDN em inglês. Então, quando você entrar no MDN, vai ter uma opção de mudar a linguagem, tá? Às vezes, como você está aqui no Brasil, né, a maioria de vocês estão aqui no Brasil, quando você acessar, a linguagem vai mudar automaticamente para PTBR, o que eu não recomendo de jeito nenhum. Por quê? Isso vale não só para o MDN, mas para qualquer site que tenha uma versão em português. Você não deve usar esses sites em português, você deve mudar a linguagem para inglês. Por quê? Porque em português você sempre vai estar atrás, você sempre vai estar desatualizado, porque a linguagem do mundo é o inglês, e a linguagem da galera que escreveu o MDN, que colabora para o MDN, é em inglês. O MDN é uma comunidade open source. Isso significa que gente do mundo inteiro está escrevendo em inglês e mandando coisa para lá, para melhorar a plataforma. Então, se você espera uma tradução em português, você está atrás, você está atrasado. E, cara, existem coisas na programação que você deve estar, não se preocupar, eu diria, tanto em estar, entre aspas, atrasado, e coisas que você deve estar preocupado. Entre elas, uma é o inglês. Ah, Roger, mas eu sou uma negação em inglês, não entendo bem inglês. Tudo bem, você pode usar o Google Tradutor no começo. Você não precisa ser fluente em inglês, entender tudo que está ali no texto para começar a usar o texto em inglês. O objetivo de você usar a documentação, usar os guias do MDN em inglês é você não ficar desatualizado, esperando atrasado por uma atualização em PTBR que vai demorar. Estatisticamente, obviamente, vai demorar, porque a linguagem padrão da parada é inglês e não PTBR.